Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SamelCast. Hoje nós vamos falar sobre um tema importante para todos os homens e também para todas as mulheres que se importam com eles. Você sabia que o câncer de próstata é o segundo câncer mais diagnosticado no homem? E que muitas vezes, por causa de preconceito e falta de informação, os homens não vão saber disso e não vão procurar ajuda. Então vamos quebrar todos os tabus e vamos falar sobre a saúde do homem nesse episódio. Eu estou aqui hoje com dois profissionais da área para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Dr. Tiago Ferreira, urologista especialista no cuidado da saúde do homem, e a Joelma Souza, psicóloga clínica e hospitalar. Dr. Tiago, o câncer de próstata é um dos focos principais do Novembro Azul. Mas muitos homens deixam passar muito tempo para procurar uma ajuda médica. Quais são os primeiros sinais que eles devem observar? Excelente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Zaira, e parabéns a Samel por essa iniciativa do podcast, está levando educação e saúde com qualidade. Novembro Azul é um tema muito importante. Como você mesmo falou, o câncer de próstata é o segundo câncer que mais afeta os homens. Sem tirar o câncer de pele não melanoma, é o primeiro. E realmente isso leva a um número considerável até de mortes. Então veio o Novembro Azul para trabalhar essa consciência do que o homem ele precisa se cuidar e se prevenir. Em relação a quem precisa fazer esse tipo de prevenção de rastreamento, o câncer de próstata ele tem uma peculiaridade importante. Ele não dá sintomas nem sinais no começo. Por isso que é importante a gente fazer o rastreamento a partir dos 45, 50 anos, porque a gente consegue detectar o câncer de próstata ainda localizado, sem manifestar nenhum sinal ou sintoma. E é nesse momento que as chances de cura com o tratamento adequado são maiores. Por isso é muito importante fazer o rastreamento anual entre 45 a 50 anos e para você conseguir fazer esse diagnóstico no momento certo e fazer o tratamento adequado. Tá? Então a gente não vai ter nenhum sinal, nenhum sintoma. Infelizmente, quando o câncer de próstata ele já dá algum tipo de sintoma, é porque ele já está num grau bem avançado. Aí as chances de tratamento curativo já são muito menores. Por isso que é importante realmente a questão do rastreamento, você fazer exames e procurar o urologista, procurar o médico, mesmo sem sentir nada. Porque é aí que você pode detectar esse tumor numa fase inicial e instalar o tratamento adequado. E mesmo numa fase um pouco mais avançada, tem alguma coisa que o homem sente que ele pode observar? Lógico. Quando o tumor ele já avança um pouco mais, ele começa a comprimir o canal urinário. Então, esse homem ele vai experimentar ali um jato urinário um pouco mais fraco, uma frequência urinária maior, uma urgência para urinar, algum grau de sangramento também na urina ou no esperma. E ele pode também apresentar algumas dores na região lombar. Isso já significa um acometimento secundário desse tumor, ou seja, esse tumor já afetou ali a coluna lombar de alguma forma. Então, são esses os principais sinais e sintomas já de um tumor avançado. E é até importante a gente colocar também, eu gosto sempre de falar o seguinte, quando a gente vê um carro, você está dirigindo, e no teu carro aparecem umas luzes vermelhas, lá, alguma luz vermelha de alerta, você não espera meses ou anos para ir num mecânico. Você já vai logo, porque aquilo te prende logo a atenção. Você vê, isso aqui é importante. E no nosso corpo é assim também. Então, às vezes, a gente tem algum sinal que já pode estar indicando que esse câncer está um pouco mais avançado. Então, você já está perdendo tempo, você já tem que ir logo. E, às vezes, as pessoas deixam meses, anos para procurar ajuda e esse sintoma que começou pequeno, às vezes está aumentando. E esse câncer que estava só na próstata começa a espalhar para outros lugares, né? Então, sempre é importante acompanhar, prevenir e, se por acaso sentir alguma coisa, já tem que ir logo no médico para observar e ver se não tem alguma coisa a mais ali. Isso é uma coisa interessante no homem, especificamente, que o homem ele tem uma diferença muito grande com mulheres. A mulher ela tem, culturalmente, o hábito de procurar o médico mais cedo, de uma forma mais frequente. Já o homem não. O homem ele só vai no médico quando a coisa está apertando, quando realmente não tem mais o que fazer. Ele não tem mais alternativa, ele precisa ir no médico.
E, infelizmente, é quando a maioria das doenças já estão num grau avançado e dificulta muito o tratamento. Isso repercute também na expectativa de vida. Hoje a gente tem no Brasil uma expectativa de vida do homem inferior à da mulher, muito por conta desse atraso de procurar ajuda médica. E o Novembro Azul vem justamente para quebrar essa barreira, né, e fazer com que o homem se conscientize mais e procure o médico cada vez mais cedo, de forma mais frequente. E você estava falando, inclusive, do Novembro Azul e da saúde do homem. Quais são outras condições que o homem deve também ficar de olho na saúde dele, ou que talvez seja interessante fazer um check-up para prevenir nesse cenário? Geralmente a gente começa o rastreamento a partir dos 45, 50 anos, dependendo se ele tem algum fator de risco ou não. Isso pode falar um pouco mais na frente. Nessa idade também começa a aparecer no homem ali uma alteração de colesterol, triglicerídeos, a pressão começa a aumentar, o açúcar pode alterar um pouquinho, né? Pode aparecer um excesso de peso, algumas alterações hormonais, a parte cardiovascular também desse homem merece uma atenção maior nessa idade. E é justamente esse o momento em que ele procura o serviço médico para fazer o rastreamento do câncer de próstata, e a gente aproveita também para pesquisar outros fatores que podem estar associados, que podem comprometer a saúde dele. Eu queria fazer aqui um quadro de mitos e verdades sobre esse tema. Porque tem muitas crenças populares por aí que eu acho que vale a pena a gente falar se isso é verdade ou se é uma crença mesmo. A primeira que eu quero perguntar é: o câncer de próstata só dá em pessoas mais velhas? A frequência é muito maior em pessoas mais velhas. Inclusive, é um dos fatores de risco, né, para o câncer de próstata é a idade. Então, por isso que a gente começa o rastreamento a partir dos 45, 50 anos, porque a frequência do câncer de próstata é muito maior em pessoas a partir dessa idade. Pode ter alguns casos antes? Pode, mas é a exceção. A regra realmente é a partir dos 45, 50 anos, você ter um aumento de incidência desse tipo de câncer. Perfeito. E atividade sexual, ela influencia no câncer de próstata? Esse é um tema bem interessante. Saiu um estudo aí há 1 a 2 anos atrás, mais ou menos, que um grupo ele verificou que homens que tinham em torno aí de 20 ejaculações por mês tinham um risco diminuído de formação de câncer. Ou seja, quanto maior a atividade sexual, teoricamente, menor esse risco. Mas foi só esse dado que foi encontrado. Mas, a princípio, não é uma coisa que vai influenciar, que vai levar à formação do câncer de próstata. Muito pelo contrário, segundo as últimas evidências. E estresse e emoções, guardar estresse, guardar emoções, guardar rancores, podem ter alguma influência no desenvolvimento de câncer de próstata? Olha, é sabido que assim, o câncer de próstata ele é envolvido por um fator psicológico muito grande. Quando a gente fala para esse homem que ele tem um diagnóstico de câncer, ainda é um impacto psicológico muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado e sentir realmente o paciente para passar essa informação para ele. Mas, cientificamente, do ponto de vista científico, ali de trabalhos, não vejo nada que possa estar associado a essa questão de você guardar emoções ou um estresse emocional grande para o aparecimento do câncer de próstata. É verdade. Até então, como ele falou, né, conforme as pesquisas, não tem nada comprovado. Né, mas hoje, as pessoas, com a corrida, né, do dia a dia, as suas atividades, né, e aí acaba o estresse, a ansiedade. Então, as pessoas, que aí vem um pouquinho das crenças, acabam correlacionando, não é, algumas doenças. Então, mudanças no dia a dia, mudanças de hábitos, boa alimentação e também fazer check-up anual, que com certeza, como o doutor Tiago até comentou, nós vamos descobrir logo no início, porque vem o especialista, o médico, depois também nós podemos ajudar aí com um acompanhamento psicológico. Para isso entra aí a terapia, e também os familiares, os amigos, que nós não podemos também, nesse momento, esquecer deles, porque eles têm um papel fundamental. Não é? Porque, às vezes, as pessoas, assim que descobrem o diagnóstico, realmente é um abalo emocional muito grande. Então, a família, naquele momento, ele quer simplesmente se isolar, então, às vezes, eles acabam indo logo fazer pesquisas e eles simplesmente vão se fechar. E aí é onde vem os grupos, né, as famílias, os amigos e conhecimento. Então, é um processo muito delicado aí em relação à questão emocional. Né? Nossa, e essa questão de procurar na internet é uma coisa bem interessante no consultório, né? Porque você vai no Dr. Google, né, e esse paciente vem, doutor, olha, eu vi que eu tenho esse negócio aqui, eu puxei no Google lá, eu vi que eu vou morrer.
daqui a 3 semanas. Meu Deus, me ajuda, por favor. Sabe? Então, é uma coisa, ainda mais com um diagnóstico desse de câncer. Então, Sim. Você tem que ter um cuidado, um preparo ali, um cuidado psicológico importante. Até como você vai passar essa informação, ver se esse paciente ele tem uma rede de apoio, ver se ele Sim. tem familiares que podem ajudá-lo nesse processo, que é importante o paciente se conscientizar também que as chances de cura, muitas das vezes, são altas. Então, se ele precisa seguir o tratamento de forma adequada, então ele precisa estar preparado psicologicamente para isso. Verdade. E a família junto. A família tem um papel fundamental aí junto ao paciente. A gente tem muitas doenças que causam muitas alterações de qualidade de vida e tudo, mas o câncer tem um estigma muito grande, né? O câncer só você falar, você está com câncer. Claro que ninguém fala assim diretamente, mas a pessoa pensar, eu estou com câncer, já é um peso Sim. nela absurdo, né? Então, realmente, o câncer é algo que precisa de um apoio muito grande para emocionalmente você conseguir passar para todas as fases dele, né? E, claro, temos sempre pensando em cura, temos a medicina avançando nesse sentido, né? Para ajudar aí. E, na verdade, assim que ele ouve esse diagnóstico, é como se ali tudo fosse acabar para ele, né? Então, como se ali fosse um final. E não é, que aí é onde entram realmente os especialistas e ele acreditar. Né? Porque aí alguns pacientes já começam a encerrar ali um pouquinho da rotina dele, ele não tem mais interesse em fazer as atividades, ele não tem interesse em sair, em viajar, ele vai perdendo interesse em várias coisas que antigamente ele fazia. E olha aí o papel, né, dos especialistas para ajudá-lo nesse momento, né? Ainda tem um estigma muito grande do diagnóstico de câncer, né? Sim. Você pega ali há 20, 30 anos atrás, o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Verdade, doutor. Hoje, para o cenário do câncer de próstata, hoje você tem a maioria dos tumores que são diagnosticados no começo, você tem uma taxa de cura superior a 95%. Então, você precisa também saber desses dados para poder passar uma certa tranquilidade para o paciente. Olha, o seu tumor está localizado, você veio no tempo certo, então nós vamos instituir aqui o tratamento adequado e você tem mais de 95% de chance de ficar curado. Isso já dá um ânimo, um alento para esse paciente. E é um trabalho também, nesse processo entra todo um apoio, uma equipe multidisciplinar. É o médico, é o psicólogo. Muitas situações aí entra uma nutricionista, porque vai mudar um pouco os hábitos alimentares, não é? Aí entra também aí um educador físico, porque verificar as atividades físicas que ele vai poder realizar. Então, mostrar a ele que a vida dele vai poder continuar. Então, é um trabalho que vai ser realizado junto com a equipe multidisciplinar. Isso é importante. E aí também os demais, que são a rede de apoio, como o doutor Tiago citou. É muito importante. E sobre dieta e exercício físico, elas têm um papel na prevenção do câncer? Para falar disso, Zaira, vamos falar de fatores de risco para câncer de próstata. Quais são esses fatores? Idade, a gente já viu aqui, a prevalência ela é maior em idades superiores, acima de 45, 50 anos. Outro fator de risco é familiaridade, ou seja, se você tem um parente de primeiro grau, ou seu pai ou seu irmão tiveram câncer de próstata, você tem um risco aumentado. Outro fator de risco. E um fator que foi adicionado não faz tanto tempo assim é a obesidade. Com a obesidade você tem um pacote completo. Você tem uma síndrome metabólica, você tem hipertensão arterial, diabetes e você tem sedentarismo também. Então, é nesse fator da obesidade que a dieta adequada, uma dieta balanceada e atividade física regular vão fazer a diferença. Você não tem assim ainda medidas de prevenção efetivas ali que estão em guidelines e consensos, mas você tem muitos trabalhos apontando para um estilo de vida saudável, uma dieta balanceada, adequada. Você tem ali ganhos marginais nessa diminuição do câncer de próstata. E estudos apontam para isso. Você tem um estilo de vida adequado, você tem um menor risco aí de câncer de próstata. E aí que a dieta, uma dieta adequada, balanceada, inclusive muitos trabalhos usam a dieta mediterrânea, que é rica em peixes, oleaginosas, fibras, grãos, que vão ter essa redução de risco. E uma atividade física regular. Tem até um estudo na Suécia que eles chegaram a pegar com 57 mil homens. E eles tinham visto que aqueles que praticavam mais exercícios tinham uma maior capacidade cardiorrespiratória. E essas pessoas vieram a desenvolver menos câncer, né? Então, reduziu o risco de ter o câncer. Então, é aquilo que a gente está falando, né? De importância de hábitos, né? Alimentação também. Tem
O licopeno é uma substância, né, que está presente aí em muitos frutos vermelhos, tomate, frutas vermelhas, melancia, goiaba. O licopeno é um antioxidante que também ajuda, e temos estudos também voltados para isso, né? Na ajudar a prevenção, chegou um estudo a checar homens que faziam alimentação à base de tomate 2 vezes na semana, que é uma quantidade razoável para a gente comer alimentos né, vermelhos. Tomates é um deles, a gente come molho, tomate cozido, enfim. E chegou a reduzir o risco de câncer em 21%. Então, a gente, às vezes, em pequenas atitudes nossas do dia a dia, nós podemos ter respostas muito boas na nossa saúde. Não é mesmo? Exatamente. Realmente você vê um crescimento ali de estudos buscando ali algumas substâncias que podem realmente diminuir esse risco, principalmente as substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, que vão atuar de uma forma a preservar, levar uma saúde geral um pouco melhor, e isso aí, consequentemente, pode diminuir o risco de aparecimento de câncer, não só de próstata, né, mas de outros tumores também. De outros em geral, verdade. Acredito também que a prevenção, não é, doutor? Nós temos que trabalhar a prevenção, gente, trabalhar não só a doença, né, que hoje justamente nós falamos os tabus, então não só o homem, a mulher, né, as crianças, então nós temos que trabalhar a prevenção. Inclusive os hábitos, eles têm que iniciar nos lares muito antes, quando pequenos, não deixar chegar na adolescência, quando chegar na adultez, quando chegar a partir dos 40, os 50. Então, tem alguns hábitos que nós podemos fazer com muita antecedência. Mas, justamente, as pessoas não têm o hábito, né? Mudança de hábito, que tal? Né? As famílias, os familiares, pensar nisso também. Vamos planejar. A partir do momento que vamos aumentar o grupo familiar, vamos mudar. Nós não mudamos, às vezes, os móveis da casa, quando o bebê é pequeno, tem algumas coisinhas, então a alimentação também nós temos que mudar. Atividade física incluir. O pai e a mãe começar desde cedo a participar das atividades com seus filhos. Às vezes os pais ficam só trabalhando. E que tal a mudança? Nesse final de semana vamos fazer atividade, vamos acordar mais cedo, porque a criança vai observar. E ali a tendência é aumentar. Então, a prevenção é o início de tudo, não é? É uma questão de mudança de mentalidade mesmo, né? E esse aspecto psicológico ele é muito importante, é fundamental nisso. Eu pego muitos pacientes que vão ao médico na situação do homem, que a coisa está apertando mesmo e não tem para onde fugir. Eu sempre falo, olha, a saúde é uma questão de prioridade. Você tem que trabalhar seu psicológico para isso. Você tem que priorizar a sua saúde. Que não adianta nada a gente se esforçar no trabalho, principalmente o homem, né? Tem essa questão do trabalhador, o provedor. Você se esforçar no trabalho, né? Ter os seus recursos, ter o seu provento, mas não cuidar da saúde. Como que você vai aproveitar esses recursos lá na frente? Como é que você vai aproveitar um convívio saudável com seus filhos? Então, a saúde, você tem que colocar em ordem de prioridade ali, juntamente com o trabalho. Então, você tem que reservar esse tempo, tem que reservar esse momento ali para cuidar. E você vai deixar o exemplo em casa para seus filhos, isso vai ser passado adiante. É uma questão psicológica mesmo, de você trabalhar isso faz totalmente a diferença na saúde das pessoas. E se esse episódio está fazendo a diferença para você, na sua saúde, aproveita, se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe com outras pessoas que precisam saber de tudo isso que estamos falando aqui. A prevenção começa com informação e juntos nós podemos ajudar os outros nesse processo, né? Falando, doutor Tiago, sobre tratamento um pouco agora. A medicina sempre está buscando inovações, tecnologias, tratamentos cada vez mais modernos para nos auxiliar. Quais são os avanços que a gente está tendo no tratamento do câncer? E fale um pouquinho também sobre essas taxas de cura. Perfeito. O tratamento do câncer de próstata ele vem passando por inúmeros avanços nos últimos anos, tanto na questão de cirurgias, né, do tratamento inicial, quanto a questão de medicações que vão atuar controlando aquele tumor que já está um pouco mais avançado. E então, por exemplo, você tem hoje medicações que você tem menos efeitos colaterais e você vai garantir um controle desse tumor por um tempo muito prolongado. Porque assim, inicialmente, quando o tumor está localizado, a cirurgia é um tratamento com intenção curativa. Entretanto, quando esse tumor ele já não está mais localizado, que algumas vezes isso pode acontecer, ele já não se localiza mais só na próstata, ele já se espalhou para algumas partes do corpo.
a cirurgia não vai ser mais efetiva, ela não vai trazer mais aquela cura que traria inicialmente. Então você já vai ter que entrar com medicações adjuvantes, medicações, não a quimioterapia, mas medicações que vão agir ali a nível molecular, que vão conseguir controlar e conter esse tumor de uma forma mais efetiva e com menos efeitos colaterais. Na área da cirurgia, nós temos cirurgias agora minimamente invasivas, porque a cirurgia da próstata ela é cercada de tabus, ela é cercada de mitos muitas vezes. Antes, para fazer uma cirurgia de próstata, já era uma sentença que você iria ficar incontinente e impotente. Isso aí, para o homem, é uma coisa realmente temerosa, ao máximo, assustadora. E hoje você tem ali técnicas cirúrgicas e métodos cirúrgicos muito mais detalhados e minuciosos que a gente consegue hoje isolar as estruturas de uma forma muito mais efetiva, preservando a continência desse paciente, preservando também a potência. Então, são coisas que a gente precisa também passar para o paciente de que as coisas estão melhorando, os tratamentos estão avançando. Então, a gente consegue tratar de uma forma mais efetiva e deixar menos efeitos colaterais e proporcionar uma qualidade de vida após o tratamento do câncer também muito boa. Isso é importante a gente também conscientizar o paciente de que a coisa está melhorando. Mas temos sim muitos avanços, né? Mas como eu falo, o importante é na linha inicial, é ali na porta de entrada. Qual vai ser o momento que nós vamos diagnosticar o câncer de próstata? Porque você faz o diagnóstico numa fase mais inicial, é uma linha de tratamento. Se esse tumor já está mais avançado, já segue para outro com taxas de cura, infelizmente, um pouco menores. Então, mais uma vez, a importância da prevenção do rastreamento para a gente conseguir fazer o diagnóstico no momento certo, no momento inicial. E até nisso que você falou de taxa de cura, se ele está localizado na próstata, aquilo que você comentou, acima de 90%, 98% de taxa de cura. Exato. Né, em 5 anos, sobrevida em 5 anos, né, a cura muito, muito alta. Se ele já começa a se espalhar para regiões próximas, isso abaixa para uns 75%, 80%. Se ele está para regiões mais longe ainda, que é o que a gente chama de metástase, aí é uma taxa de cura muito, muito baixa. A gente tem taxa de cura aí abaixo de 30%. Então, mais uma vez, falando da importância de sempre se prevenir, de acompanhar regularmente, né, para evitar esses problemas todos. E, Joelma, a gente estava falando aqui sobre apoio da família, dos amigos. Como que isso é importante? Como que eles podem ajudar o paciente nesse processo quando ele tem esse quadro? O apoio dos amigos, dos familiares e amigos é muito importante. Até porque, assim que ele recebe esse diagnóstico, para ele ali acabou tudo, né? E aí mostrar isso a ele que não, que a vida vai continuar, vai fazer até algumas mudanças no dia a dia, né? Então, um desses pontos é deixar o paciente expressar seus sentimentos, né? Deixá-lo à vontade, ouvir, né? É importante. Às vezes os familiares, os amigos falam, vai fazer terapia, você vai conversar com o terapeuta, mas um parente ali, só deixá-lo à vontade e ouvir é bom demais. Já vai ajudá-lo. Um dos pontos também é demonstrar empatia. Né? Demonstrar empatia a esse paciente é o que ele vai precisar. Não é? Porque tudo, a partir daquele momento ali, vai ser grandioso para ele. O que para nós vai ser muito simples, para ele não. Então, é demonstrar empatia e deixá-lo falar. Se ele está achando que é mais complicado, vamos deixar falar e vamos procurar ajudar. Um ambiente acolhedor. Gente, um ambiente acolhedor para esse paciente, tá? Não só em casa, mas os lugares que você vai frequentar, não é? Às vezes, até a alimentação, você não vai para um restaurante levá-lo a um local onde ele tem uma alimentação que ele não vai poder comer. Então, vamos trabalhar muito isso em relação ao ambiente acolhedor. Joelma, então, vai ser tudo em relação a esse paciente? Não, mas aí você vai juntar tudo, ambiente acolhedor, empatia, ouvir o que ele quer fazer. E, claro, gente, vai mudar a rotina toda da família. Não tem, vamos continuar a nossa vida normal. Pode até ser, mas muda sim, tá? E assim, gente, a esperança.
Não é? Como o doutor falou, tem vários tratamentos aí, não é? Então vamos em busca desses tratamentos, em busca do especialista e trabalhar a esperança. E claro, toda vez que você estiver perto de uma pessoa que esteja passando por esse momento, sempre procurar ouvi-lo, né? Encorajar, né? Dar esperança a essa pessoa, é o que ela precisa, não é? Não ficar ali se lamentando junto com ele. Né? Não é bom fazer isso, porque aí ele já está triste. Você vai ficar triste junto com ele. Verdade. É sempre bom lembrar que por trás daquele diagnóstico de tumor, de câncer de próstata, tem um paciente, tem uma pessoa com toda uma história de vida, né? com seus traumas, suas esperanças, enfim. E a gente precisa entender isso, deixar essa empatia, né? E entender o paciente. Por isso que é muito importante você sentir ele nesse momento do diagnóstico, ver se ele vai aceitar de uma forma mais tranquila ou não, e realmente tateando como você vai passar esse diagnóstico para também fortalecer essa questão psicológica, tentar trabalhar a questão da família, para dar apoio nesse momento, deixar essa jornada do paciente no tratamento do câncer um pouco mais confortável. E aí nós também, entra a terapia com o paciente, familiar e muitas vezes até os amigos mais próximos, levar a terapia. Todos fazerem terapia. Mesmo o psicólogo pode até atender, sem problema, tá bom? Esse paciente participar de grupos de apoio também é muito bom, tá? Porque ele vai participar e vai expressar o que ele está sentindo e outras pessoas também que poderão estar naquele momento passando pelo mesmo processo e é importante ele ouvir de uma outra forma. Não é? Ele vê ali que outras pessoas estão passando pela mesma situação, porém tem uma percepção diferente do diagnóstico. Então, isso é muito importante, participar do grupo de apoio. Tá? Acho que você compartilhar, né, essa experiência e ver outras pessoas compartilhando a experiência também, dá aquela sensação de um certo conforto, né, que o paciente, poxa, não sou só eu, não fui só eu escolhido, né, que teve esse câncer, outras pessoas tiveram também e elas estão bem. Então, isso é importante, ele ter esse contato, né, com outras experiências para se sentir um pouco mais confortável e esperançoso no seu tratamento. E às vezes até tem dúvida, será que eu estou sentindo isso? Será que isso é comum? Né? A pessoa tem, às vezes, coisas que não têm a ver, mas às vezes coisas que têm a ver sim. E você conversar com outra pessoa que está passando pela mesma situação que você, que está entendendo exatamente o que você está passando, é completamente diferente e acolhedor. Verdade. Verdade. E eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem para quem está nos acompanhando, ou algum conselho para alguém que talvez tenha receio ali de procurar ajuda. Então, o que vocês podem falar para essas pessoas? Bom, da minha parte, né, a parte urológica, eu acho que quem acompanhou aqui o podcast inteiro percebeu que o momento do diagnóstico ele é muito importante. Então, a importância do rastreamento. Mesmo se você não estiver sentindo nada, mas chegou na casa dos 45, 50 anos, é importante você procurar o urologista e fazer uma avaliação da sua próstata em relação ao risco de câncer. Porque, mesmo não sentindo nada, é aquele momento ali que o câncer ele pode estar no estágio inicial, que a gente instalando o tratamento adequado, você vai ter realmente uma diferença do tratamento, uma chance de cura muito maior. Então, procure seu médico, tá? Não tenha vergonha, não tenha, preconceito. Eu acho que a sua saúde está muito acima disso e, com certeza, a gente fazendo o diagnóstico nesse momento vai fazer grande diferença. Então, Novembro Azul, procure seu médico ali a partir dos 45, 50 anos. Pessoal, realmente nós falamos aqui em prevenção, em cuidados, boa alimentação, não é? Mas vamos fazer o check-up anual, deixar o medo de lado, como o doutor Tiago mencionou. Nós temos aí o mês de novembro, que é um movimento muito grande, né, mundial. Então, não deixar somente realizar esse check-up no mês de novembro, mas isso precisa fazer parte da sua rotina. A sua saúde também é prioridade. Não é? Mudanças de hábitos é muito importante. Hoje já se fala muito em ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? E incluir atividade física. Gente, como é importante a atividade física. Não tenho tempo de ir à academia, fazer uma caminhada, mas ela precisa ser incluída no seu dia a dia. É importante. E assim, se possível também fazer terapia, é importante hoje a gente mencionar aqui que é um processo muito bom, porque na terapia
você vai se conhecer um pouco também. Então, na terapia, nós vamos falar sobre isso, sobre os cuidados da saúde. Então, faz parte também. Então, cuide-se, tá? Deixa o medo de lado, tá? E as esposas, por favor, assim como vocês vão ao ginecologista, então, aconselhe os seus companheiros, seus namorados, seus amigos, seus irmãos, seus pais, também a se cuidarem. Muito obrigada, doutor Tiago, Joelma, por essa conversa tão esclarecedora e tão importante. E para você que chegou até aqui, eu tenho um desafio especial. Você já conversou com os homens da sua vida sobre a saúde deles? Que tal começar com esse episódio? Compartilhe com eles. É uma ótima forma de você começar a falar sobre esse assunto. Aproveita e também se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e no TikTok. Em todos eles tem conteúdos exclusivos sobre a saúde do homem e também muitos outros conteúdos relacionados à saúde. Eu te espero no próximo SamelCast. Um grande abraço.